Ok, pessoal, vamos retomar a nossa disciplina técnica de programação. Vamos dar continuidade ao nosso assunto orientação a objetos. Bem, agora a gente vai falar sobre dentro desse assunto orientação a objetos tem um tema muito interessante chamado herança, tá? O que vai ser essa herança? O legal da gente trabalhar com orientação a objetos porque a gente pode criar um tipo de raciocínio muito parecido com ao mundo real, tá? Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Veja só nesse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um pai, assim como no mundo real, ó, eu tenho uma classe pai aqui, tá? E essa classe pai, repara que ele tem aqui, ó, vamos imaginar, né, que ele tem aqui 100 mil cabeças de gado, tem uma fazenda, tem uma casa, tem um carro, tem uma empresa chamada XPTO, ok? Então, se esse pai tem todos esses bens, né, no mundo real, a gente sabe que quando esse pai, né, se ele é pai é porque ele tem filhos, filho ou filhos, né? Então, nós sabemos que esses bens, eles vão ser, através da herança, vão ser passados para esses filhos também. Em outras palavras, né, esses filhos, eles vão ter acesso a esses bens graças à herança, né? Então, vamos dar uma olhada aqui de novo. Bem, uma vez que eu vou simbolizar aqui, ó, esse relacionamento de herança, tá? Então, vamos se acostumar com essa simbologia aqui. Esse quadrado aqui, ó, tá? Ele vem de uma linguagem chamada UML, tá? Esse tipo de simbologia gráfica aqui, tá? O UML é uma linguagem de modelagem, ok? Então, ela vai ajudar a gente a enxergar melhor esses modelos aqui. Então, dando continuidade. Então, esse quadrado aqui representa uma classe, tá? Aqui em cima, na primeira parte do quadrado, eu boto o nome da classe. Aqui eu vou botar os atributos, né, ou características da classe. E aqui embaixo eu vou colocar as ações ou métodos, tá? Ou propriedades da minha classe, tá bom? Então, nomes, atributos e métodos, ok? Aqui nessa parte. Então, continuando. Então, esses aqui são os bens que esse pai tem, né? E aí, através da herança, a herança eu vou simbolizar por essa seta aqui, ó. Então, através da herança, esse filho 1 aqui, né? Eu tenho uma outra classe aqui chamada filho 1. Esse filho 1, ele vai herdar tudo que o pai tem, na é verdade? A mesma coisa aqui para o filho 2, ó. O filho 2, ele vai ter também todos esses bens que o pai dele tem. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que ele vai ter direito, né, a todos os bens que o pai dele tem. Ele vai, através da herança, vai herdar tanto o filho 1 quanto o filho 2. Aí veja só o seguinte, olha. Esse filho aqui, né, por sua vez, ele tem a empresa, ele criou uma empresa para ele, né, chamada de empresa F. E o filho 2 criou uma outra empresa chamada empresa S, tá? Aí veja só, tanto o filho 1 quanto o filho 2, eles têm acesso à empresa XPTO do pai, assim como os outros bens, concorda? Beleza. No entanto, o pai não tem acesso, não tem direito, né, à empresa do filho, não tem o acesso direto aqui, não tem como ele herdar a empresa do filho, né? Nem a empresa F do filho 1, nem a empresa S do filho 2. Por quê? O relacionamento de herança é só de pai para filho, não é de filho para pai, né? Aí o que vai acontecer agora aqui, ó? Quem que poderia herdar essa empresa F aqui? Apenas o filho do filho 1, né? Que seria, nesse caso aqui, uma espécie de um neto do filho 1, do pai aqui, né? Então esse cara aqui, ele vai poder herdar aqui a empresa F, né? E o filho 2, aqui se ele tiver um filho, aqui ele é o filho do filho 2, então ele vai poder herdar a empresa S, tá? E um detalhe importante, essa terceira geração aqui, ó, de classes, já que ela vai herdar a empresa F do filho 1 aqui, e a gente sabe que esse carinha aqui, ó, que eu estou circulando aqui, esse cara ele já herdou todos esses bens aqui, então o filho 1, aqui embaixo, na terceira geração, ele também vai ter acesso a todos esses bens aqui, as 100 cabeças de gado, a fazenda, a casa, carro, empresa, XPTO
e também vai ter direito, tá? Por causa da herança, porque ele vai herdar do pai dele e o pai dele herdou do pai dele por sua vez, né? A mesma coisa aqui do outro lado do filho 2, tá? Esse filho aqui da terceira geração vai ter direito também a todos esses bens, por quê? Porque o filho 2 aqui, ó, já tem aqui dentro dele, já tem herdado, já tem direito através da herança a todos esses bens, ok? Então, o conceito de herança é muito parecido com o que nós temos na vida real, né? Questão da herança. E veja só, esse conceito de herança, tá? Na literatura ele é muito conhecido como ser um tipo de relacionamento chamado E1. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é uma classe daquele mesmo tipo, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o meu sobrenome, né? Meu sobrenome é Soares, tá? Então aqui o meu pai, o nome dele é Soares, ok? Aí eu sou o Soares também, então eu herdei do meu pai. Então eu sou, né? Então eu posso dizer alguém poderia dizer assim, Anderson é um Soares. Por quê? Porque eu herdei o sobrenome do meu pai, né? Aí o meu filho, ele vai poder dizer, meu filho é um Soares. Por quê? Porque ele herdou o conceito, herdou o meu sobrenome, né? Então, dessa forma, a herança foi sendo passada de pai para filho e assim por diante, tá? Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Ainda nessa ideia de herança, vamos aproveitar o raciocínio, vamos pensar aqui num automóvel, tá? Se a gente for agora abstrair um pouco mais a nosso raciocínio, tá? Vamos pensar em como que nós vamos identificar uma classe, né? A gente viu que o primeiro passo é conseguir identificar as diferenças entre os objetos, né? E aí, para eu poder identificar essas diferenças, eu preciso classificar o meu objeto. E aí, para eu poder classificar, eu tenho que, de novo, né, identificar a diferença de um objeto para o outro. Só dessa forma eu consigo identificar diferenças entre os objetos, né? Senão é como se tudo fosse a mesma coisa. Então vamos lá. Como eu faço para diferenciar um carro de uma moto, né? Todo carro tem o tipo de combustível, todo carro tem quantidade de rodas, quantidade de passageiros, um tamanho, não é isso? Agora, se a gente for pegar uma moto, um exemplo de uma moto, a moto também tem tipo de combustível, quantidade de rodas, quantidade de passageiros, tem um tamanho, né? Então percebam que essas características são características de um automóvel, né? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Apesar de eu ter dito, né, características que um carro tem, que a moto também tem, né? Mas tem algumas peculiaridades que vão ser diferentes, que são exatamente o que vai diferenciar um carro de uma moto. Como, por exemplo, aqui, ó, o carro, vamos pegar aqui a quantidade de rodas. Quantas rodas tem um carro? Beleza, tem 4, né? E a moto? A moto tem 2. Então, percebam que já tem uma diferença na quantidade de rodas, então já vai diferenciar um automóvel do outro, né? Então, eu estou começando a criar diferenças. Quantidade de passageiros. Na moto só posso levar um passageiro, né? Quantas pessoas vão lá na moto? Só vai a pessoa que está guiando e o passageiro atrás, né? E no carro? No carro vai o motorista e mais 4 pessoas, né? Então a quantidade de passageiros é diferente também, tá? Então, mais uma vez, consegui classificar, né, a diferença. Diferenciar um objeto do outro. Como nós estamos falando de herança, né, e nós vimos que tanto o carro quanto a moto têm características que são semelhantes, né? Então tudo que for semelhante a gente vai colocar nessa classe aqui em cima, chamada de automóvel, tá? Vamos classificar nessa classe maior, né? Vamos, digamos, que generalizar aqui para facilitar a nossa vida. Vamos criar uma classe chamada automóvel, tá? E aí essa classe automóvel ela vai ter tudo que for comum de um automóvel, como por exemplo, tipo de combustível, quantidade de rodas, quantidade de passageiros, tamanho, tá? E o que for mais específico, eu vou deixar para as classes que são filhas dessa classe automóvel, ok? Vamos lá. Aqui então eu tenho na classe carro, o que é específico de um carro? No meu exemplo aqui me ocorreu tipo de direção, né?
O carro vai ter a direção automática, ele pode ter uma direção manual. Então, o tipo de direção seria algo específico do carro, né? E da moto? Aqui a moto, ela vai ter aqui o tipo de guidão, né? O carro não tem guidão. Então, são coisas que são particulares de uma moto e assim como o carro também tem suas particularidades, tá? Então, isso vai diferenciar um carro de uma moto. No entanto, ambos são automóveis. Dessa forma, o que a gente pode compreender, né? O que a gente vai absorver daí, ó? Que o carro, ele é um automóvel, né? Assim como a gente falou no slide anterior, ó. Aqui, ó, quando a gente fala de herança, a gente está falando do tipo de relacionamento é um. Então eu estou dizendo que o carro, lá naquele exemplo, estou dizendo que o carro é um automóvel, né? Já que eu estou dizendo que o carro tem um relacionamento de herança com o automóvel, então eu posso dizer que o carro é um automóvel, assim como a moto é um automóvel, tá? Então aí nesse caso aqui, ó, o automóvel, a classe automóvel, ela é a superclasse, ok? E eu tenho aqui, ó, tanto carro quanto moto sendo subclasses da classe automóvel, tá? Aí eu posso chamar isso aqui de subclasses ou classes filhas, tá bom? Deu para entender? A superclasse é uma forma que nós vamos ter para generalizar o conceito, né? Então eu tenho uma classe maior, mais ampla, mais genérica, chamada de automóvel, e o que for mais específico eu posso ter subclasses que vão ter esses detalhes mais peculiares de cada classe, né? E aí vai me permitir diferenciar melhor um objeto do outro, tudo bem? Para fechar essa ideia de herança, nós temos aqui, ó, mais um comentário a ser feito com relação às classes abstratas, tá? Repara só nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma classe que eu estou dizendo que ela é uma classe abstrata, tá? E eu tenho aqui duas classes que eu estou dizendo que elas são concretas. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente já entendeu que na herança, ela tem o tipo de relacionamento da herança é um, né? Então, se eu estou dizendo que aqui eu tenho um relacionamento de herança dessas classes energia solar e energia eólica, ambas estão herdando a classe energia renovável, então eu posso afirmar que a energia solar é uma energia renovável, né? E a energia eólica, eu posso afirmar que ela é uma energia renovável. Beleza, até aí tudo bem, né? Aí apareceu esse conceito de classe abstrata, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma classe abstrata, eu estou dizendo que eu vou deixar nessa classe apenas, digamos que o conceito do que aquela classe vai possuir, né? Então vejamos que se eu estou dizendo que a classe é abstrata, eu posso ter aqui uma ação para ela de capturar energia, né? Então é uma função que essa classe vai ter, né? Na orientação objeto a gente não chama mais as funções de função, nós vamos chamar de métodos, né? Então eu tenho aqui um método que é para capturar energia. Então a classe energia renovável ela tem uma ação de capturar energia. Aqui do lado, ó, eu tentei mostrar como seria para criarmos uma instância dessa classe energia renovável, tá? Então reparem só, como ela é uma classe abstrata, então nós não poderemos instanciar esse objeto. Por isso que eu botei o X aqui indicando que estaria errado, ok? Então nessa energia renovável eu não posso instanciar essa classe. Por quê? Porque ela é abstrata, lá só vai ter conceitos, não vai ter a implementação, não vai ter o como vai ser feito, tá? Então a classe abstrata ela tem apenas o conceito de o que tem que ser feito, não tem como vai ser feito, tá? Então veja só, imagina que eu fui lá, tentei mesmo assim, né, criei uma variável chamada energia e guardei dentro dessa variável chamada energia o objeto energia renovável. Beleza, guardei aqui. Tentei, né? E aí depois eu fui tentar usar o método capturar energia. Aí eu botei aqui, chamei a variável energia, ponto. Com esse operador ponto eu consigo ter acesso aos atributos e aos métodos daquela classe, tá? Daquele objeto. Então eu botei lá energia ponto capturar energia. Beleza. Só que lembra que eu acabei de dizer que quando a classe abstrata ela não tem, ela só tem conceitos, ela não tem nela a definição de como vai ser feito, né? Só tem o conceito do que vai ter, não tem como vai ser feito.
Então, quando eu chamei ali o método de capturar energia, fica a questão, né? Como que vai ser feita a captura? Eu sei que a energia é renovável. Aí eu mandei capturar energia, mas como? Como ela vai fazer para capturar? De onde vai ser feita essa captura, tá? Então é algo muito genérico, é muito abstrato. Não tem como fazer a captura da energia. E aí como que a gente resolve esse problema, né? Através da herança. Então eu vou ter aqui, ó, a classe energia solar. Essa classe ela é uma energia renovável, né? Por causa da herança, ok? E aqui sim eu posso especificar como vai ser feita a captura da energia. Se eu estou falando de energia solar, né? Quando eu mandar capturar energia, adivinha como vai ser feita essa... Que tipo de energia é essa, né? Do Sol, não é isso? E energia eólica? De onde vai vir essa energia? Do vento, né? Então repara que agora ficou algo mais específico. Então aqui embaixo eu estou tentando instanciar esses objetos aqui da energia solar. Então energia solar aqui, ó, guardei na variável solar. Aí aqui solar ponto. Aí com ponto eu consigo acessar o conteúdo daquele objeto, né? Então, solar ponto capturar energia. Da onde vai vir essa energia? Do Sol, né? Então eu consigo implementar esse objeto. Aqui embaixo da eólica, ó, energia, a instanciei a energia eólica. Aí coloquei aqui, ó, eólica ponto capturar energia. De onde vai vir essa energia? Do vento, porque é energia eólica, né? Então reparem na diferença, né? Tanto na solar quanto na eólica eu tenho de onde tirar a energia, né? Estou especificando, a classe ela é bem específica dizendo de onde vai vir a energia. Diferente da anterior, né, da energia renovável. Como ela é abstrata, então ela até tem o conceito lá de que ela vai ter a ação de capturar energia. Mas de onde, não se sabe, porque ela é muito genérica, né? Então ela só vai ter conceitos de como vai ser feito, ela não vai ter como vai ser feito a captura daquela energia, ok? Então essa classe aqui, que ela não é instanciável, ela é chamada de classe abstrata, tá? Só tem os conceitos, não tem como vai ser feito. E aqui, ó, nas classes que são mais específicas, que herdam essa classe abstrata, aí sim elas vão ter a especificação de como vai ser feito aquele método que era apenas a teoria, né, digamos assim. Só tinha o conceito. Então repara que como ela herdou, eu fiz questão de colocar aqui, ó, capturar energia. Aqui também capturar energia e aqui do outro lado na energia eólica também capturar energia. Então esse método foi herdado da energia renovável, né? Aqui tanto a energia solar quanto a energia eólica herdaram o método capturar energia, sendo que cada método vai ter aqui o capturar energia, ó, da classe energia solar vai ter a sua maneira particular de capturar energia e da a energia eólica, o método capturar energia, vai ter a sua maneira particular de capturar energia, ok? No próximo vídeo, pessoal, a gente continua falando sobre orientação a objetos.